Eu quero falar com vocês aqui, quero ler com você primeiro Marcos, só um versículo, Marcos 6, 41. Marcos 6, 41. Ok? Apesar dessa palavra ser muito simples, ela é muito simples, mas se você não estiver completamente concentrado, se você distrair, você perde. Não é? Então concentra, não é no pregador não, concentra no Espírito Santo agora, ok? Então olha o que diz Marcos 6, 41. Tomando ele os 5 pães, Jesus, pegou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Então ele abençoou o pão e ele partiu o pão. E depois ele deu aos discípulos para que os distribuíssem. Então Jesus abençoou, partiu e distribuiu. Você só repete isso comigo bem forte. Abençoou, partiu e distribuiu. Mais uma vez. Ok? Então ele pega o pão, agradece, abençoa o pão, ele parte o pão e depois ele distribui o pão. Muito importante isso, guarde isso no seu coração. E ele repartiu por todos também os peixes. Ok? Então, irmãos, essa história é uma história muito conhecida. Na verdade, é o único milagre de Jesus que é falado nos 4 evangelhos. Isso é muito importante, muito importante. Não é algo que Jesus queria que fosse muito repetido, muito ensinado. O único milagre nos 4 evangelhos, que é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Quero fazer uma abordagem diferente com vocês hoje, algo que mexeu demais comigo. Eu já preguei essa palavra muitas vezes, mas eu nunca tinha visto por essa ótica aqui. É isso que eu quero compartilhar com vocês, ok? Então, irmãos, só contextualizando a história, então Jesus está ali pregando o evangelho. Ele está tentando pregar, na verdade, uma multidão ali, ele está curando as pessoas, ensinando, e as pessoas estão começando a passar mal de fome. Vieram de muito longe, são pessoas carentes, na sua maioria, e eles estão precisando ali de alguma coisa para comer. Os discípulos chegam com Jesus: Senhor, despede esse pessoal, manda todo mundo embora, para que cada um compre pelo caminho ou consiga alguma coisa para comer, porque daqui a pouco vai ter um problema sério aqui, não é? E aí Jesus, então, desafia que eles resolvam o problema. Não, vocês, então, deem comida para esse pessoal. Quem está comigo aqui? Não é? E aí eles dizem: olha, tem um rapaz aí, tem um garoto aí, não é? E a palavra aqui para rapaz é realmente menino, é uma criança. Quer dizer, não uma criancinha, mas parece que é um pré-adolescente. Ele tem 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Irmãos, e esse rapaz, esse garoto, ele faz algo muito, muito extraordinário, porque ele entrega, não é, aquele tudo dele. Então, para Jesus era muito pouco, era insuficiente, ok? Ele tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças, o texto diz. Então, 5.000 fora mulheres e crianças é muita gente, não é? Sempre tem mais mulher do que homem. E onde tem mulher tem criança também. Muita gente ali. Então, esse menino, ele é desafiado e ele entrega tudo. Essa palavra, eu não quero falar sobre oferta, não tem nada a ver sobre oferta que eu vou falar com vocês hoje, não é? Se desarme completamente. Eu quero falar sobre uma entrega total. Esse pão representa cada um de nós. É uma entrega total, ele se entregou completamente. Essa palavra é sobre isso, é sobre servir a Jesus. Essa palavra Jesus precisava resolver aquela situação, porque senão ele não conseguia pregar o evangelho, ok? As pessoas não conseguiriam ser salvas. Então essa palavra é sobre o reino. Aquela carência, aquela fome estava atrapalhando a pregação do evangelho. E aquele menino que dá tão pouco, não é? Para Jesus aquilo era tão pouco, insuficiente, mas para o menino era tudo. Quem está me entendendo? Para Jesus é pouco, mas para o menino é tudo. E é muito lindo isso. Então ele se entrega completamente, não é? É uma palavra sobre a gente se apresentar o nosso corpo, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 12:1, como o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então não é uma palavra sobre dar alguma coisa que a gente tem, não é uma palavra da gente servir a Deus com o nosso talento. Acho que tudo isso está envolvido, mas é uma palavra sobre a gente se entregar completamente. Quem está me entendendo? Então o meu tema com vocês hoje é: oferecei-vos a Deus. Não é oferecer alguma coisa para Deus, é oferecer a você mesmo, a gente se oferecer completamente
a Deus. Quem está me acompanhando? Agora, eu preciso abrir um parênteses, e agora que eu quero que vocês prestem muita atenção, porque é muito importante isso, para a gente continuar, para a gente falar esses 3 pontos que eu falei no começo, não é? Que Jesus abençoou, partiu e distribuiu. É isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas você não vai entender isso se você não entender essa base que eu vou te dar. Então, presta bem atenção aqui. Essa introdução é muito, muito, muito fundamental. Você não pode distrair. Então, a vida cristã se resume, ou ela é definida em 3 palavras. O apóstolo Paulo que disse isso, ok? Quais são as palavras? Saber, considerar-se e oferecer-se. Você pode repetir isso comigo? Em que se define ser crente? Em que se define a vida cristã? Seguir a Jesus, ser um cristão de verdade. Como que se resume isso? Aí você já vai entender, diga comigo. Saber, considerar-se e oferecer-se. Agora é só vocês, bem forte. Tá, agora eu vou te explicar. Romanos 6 diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele, com Jesus, o nosso velho homem, ok? Então veja bem, primeira coisa, irmão, eu tenho que saber que eu fui crucificado com Cristo. Por que eu fui crucificado com Cristo? Porque, irmãos, eu era escravo do pecado. O Adão nos vendeu, não é, para Satanás e para o pecado. Fomos vendidos completamente ao pecado. E nós tínhamos esse senhor, não é, esse dono, esse proprietário chamado pecado. Estávamos rendidos a ele. Então não tinha como a gente se separar dele, a não ser que ele morresse. Esse senhor morresse, mas ele não morre nunca. Ele é espiritual, ele não morre nunca. Aí qual que foi a solução de Deus? Deus colocou eu e você em Cristo, amém? Colocou em Cristo e crucificou Cristo. Então, nós temos que saber que nós fomos crucificados com Cristo. Quando isso aconteceu, nós fomos separados desse Senhor para sempre. Diga glória a Deus. Morremos. Aí ele ficou reclamando. Eu quero o Jackson, eu comprei o Jackson. Não é? O Adão me vendeu o Jackson, eu quero ele. Não, ele já morreu. Ele já morreu, ele não pode mais te servir. Agora, eu tenho que saber isso. Ok? Mas eu tenho que saber também, Romanos 6,9, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, ele já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Se não tem domínio sobre ele e eu estou nele, então a morte e o pecado não tem mais domínio sobre mim, aleluia. Eu não estou mais debaixo do pecado, não é? O pecado não tem mais domínio sobre mim. Então, qual que é a primeira coisa da vida cristã? Saber, eu tenho que saber isso, ok? Eu tenho que saber que eu fui crucificado com ele, que eu ressuscitei com ele, eu tenho que saber que eu estou assentado com ele, juntamente com ele nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, poder e autoridade. Eu tenho que saber que eu sou o santuário de Deus, eu tenho que saber que eu sou uma propriedade de Deus, que ele me comprou por alto preço, eu tenho que saber que eu não sou só uma propriedade, mas eu sou filho dele, eu tenho que saber que eu sou uma autoridade na terra, em nome de Jesus Cristo, eu sou embaixador em nome de Cristo. Quem está me entendendo? Aleluia. A primeira coisa qual que é? Saber, mas não adianta só isso. Eu tenho visto que muito crente sabe já dessas coisas. A gente tem falado muito isso, a gente tem repetido isso de propósito, para que você saiba a sua autoridade, para que você saiba quem você é, não é? Mas aí, o que eu vejo? Muito crente até sabe, mas não pratica a segunda coisa da vida cristã, que é considerar-se. O que é considerar-se? É eu receber pela fé essas coisas que Deus diz que eu sou. Irmãos, o que é fé? É crer no que Deus diz. Se Deus diz, é. Se Ele falou, então está certo. Então se Ele diz que eu morri com Cristo, ressuscitei com Ele, e agora tudo em mim se fez novo, eu tenho uma nova natureza dentro de mim. Se Ele está dizendo que o Espírito Santo, que o próprio Deus, mora dentro de mim, se Ele está dizendo que Ele se fez pecado para que eu fosse feito a justiça de Deus, então é. Agora, eu tenho que saber isso, mas não somente isso, eu vou ler para vocês, eu tenho que me considerar tudo isso. Romanos 6,11, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Amém? Então não adianta só eu saber, eu preciso aprender a me apropriar disso, eu preciso me considerar tudo isso.
Irmãos, eu tô vendo isso, às vezes como pastor, a pessoa, eu acho, pastor, me socorra, eu perdi minha salvação. Quantas pessoas, irmãos, vocês não sabem, quantas pessoas estão assim, vivendo atormentadas, uma semana elas são salvas, na outra semana elas estão perdidas, e sabe, porque elas não sabem, elas não leem a Bíblia. Não é? Então, como elas não sabem, elas são facilmente enganadas por Satanás. Elas não sabem a sua autoridade, elas não sabem a sua identidade em Cristo. Elas não sabem que elas estão muito acima de todo o principado e potestade, que o diabo nos vê como embaixadores de Cristo nessa terra. Elas não sabem. Então, elas estão sofrendo à toa, porque não sabem. Agora, muitos que sabem, e tem gente que sabe muito, não se considera. Não é a pessoa vai falar assim para mim, puxa vida, como que eu posso acreditar que essa pessoa tão falha, Deus pode morar dentro de mim? Como que Ele pode me chamar de santuário? Só eu sei que eu sou tão imperfeito. Mas irmãos, por que você é um santuário? Porque o seu velho homem morreu. Puxa vida, mas pastor, isso não entra na minha cabeça e não vai entrar nunca, isso tem que ser por meio de revelação. Deus te colocou em Cristo, você foi feito um com Ele, e Cristo foi morto na cruz, você morreu. Quando você batizou, você foi sepultado. Quem está me entendendo? Quantos aqui já foram batizados? Ei, você foi sepultado com Cristo, juntamente com Cristo. Só que você não ficou lá, você saiu das águas, você ressuscitou, e quando você ressuscitou, você é a justiça de Deus, por isso que o Espírito Santo pode morar dentro de você. Entende? Então, irmãos, diga comigo, saber, considerar-se. Agora eu entro na minha palavra aqui, ok? A terceira coisa da vida cristã que o apóstolo Paulo fala em Romanos, não é? Então, em 6,6, ele diz, olha, vocês têm que saber, sabendo isto, eu tenho que saber essas coisas, não é? Aí, em 6,11 ele diz, vocês têm que se considerar tudo isso que vocês sabem. Senão não adianta nada. Mas não somente isso. Irmão, agora pensa comigo, é uma questão de inteligência. Presta atenção. Meu Deus, eu fico pensando nisso. Se eu sei tudo isso, e eu sei tudo isso, não é? Meu Deus, isso é fantástico. Eu sei. Agora, não somente eu sei, mas pela fé. Pela fé. Ah, pastor, acho que o problema é esse, eu não tenho fé, você tem. A Bíblia diz em Romanos 12:3 que Deus repartiu com cada um de nós uma porção de fé. Você tem fé? Sim. Então, pela fé, você se considera isso. Não é uma questão de raciocínio, ou de você aceitar de uma forma intelectual. É uma coisa misteriosa de Deus. Você é tudo o que Deus diz que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Agora, beleza. Irmão, se eu sei tudo isso, se eu me considero tudo isso, quem está me entendendo que não resta outra coisa a não ser eu me oferecer a Deus totalmente? Quem está me entendendo? Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 6,13. Oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros também, tudo, a Deus como instrumentos de justiça. Então não é para eu oferecer algo que eu tenho. Eu sou um dizimista. Irmão, grandes coisas você ser um dizimista. Eu estou falando sobre se oferecer completamente a Deus. Eu estou falando sobre oferecer seus sonhos, seus projetos. Eu estou falando sobre oferecer sua carreira para Deus. Eu estou falando sobre oferecer sua família. Eu estou falando sobre oferecer tudo. O menino ofereceu tudo. Então, quem sabe e se considera, se oferece. Irmão, esse é o resumo do Evangelho. Por isso que eu digo que é tão básico isso. Tão básico. É o resumo do Evangelho. Eu tenho que saber. Eu preciso saber para ninguém me enganar. Nem eu mesmo me enganar. Eu preciso saber. Quando eu sei, não adianta só eu saber, é só letra. Só letra. A letra mata, ensoberbece. Mas eu preciso me considerar pela fé. Tudo isso. Meu Deus, eu sou tudo isso. Senhor, eu sou teu filho amado. Nada poderá me separar do teu amor. O Senhor, não tem nada que eu consiga fazer para que o Senhor deixe de me amar. O Senhor me amou quando eu ainda estava mergulhado nos meus pecados e delitos. O Senhor não vai me deixar de me amar nunca.
Então eu sei isso, e eu me considero, irmão, não tem outro jeito. Eu vou fazer igual esse menino, coloca essa imagem, vocês são demais, gente. Gente, olha só esse menino. Se jogar no colo de Deus, uma confiança total e radical, uma entrega completa a Deus, porque eu sei que aquele que não negou o seu próprio filho, mas por mim o entregou, ele me dará, juntamente com o seu filho, todas as coisas. Amém, queridos? Muito bem, então, essa introdução, ok? Para que você tenha essa base do que esse menino fez. Ele se entregou completamente. Você é o pão dessa história. Agora, vamos lá, vamos avançar. Quem está pronto? Não é? O que eu quero falar com vocês? Então, quais são as recompensas de eu me oferecer a Deus? Ok? Então, oferecei-vos a Deus é o nosso tema. Vocês já entenderam por que eu tenho que me oferecer a Deus? Porque não é uma questão de obrigação. Se eu sei e eu me considero, eu vou me entregar. Não tem outro jeito. Se o cara está lá assim, segurando e não consegue se entregar, é porque ele não sabe. Ele não sabe. E se ele sabe, ele não se considera. Porque no dia que ele se considerar um filho de verdade, o dia que ele se considerar uma propriedade de Deus, o dia que ele se considerar o templo do Espírito Santo, que ele crê nisso, meu irmão, ele vai se jogar de cabeça nesse negócio. Quem está me entendendo? Tá bom, então vamos avançar. Porque quais são as recompensas disso? Não é? Então vamos ver agora esse menino, ok? O que aconteceu com ele, ou seja, com o pão dele, né? Que representa cada um de nós. Representa o menino e representa cada um de nós. Então, primeira coisa, o que acontece? Deus abençoa. Tudo que você coloca na mão dele, ele abençoa. Olha o que diz aí Marcos 6,41. Tomando ele os 5 pães, Jesus, não é? Tomando Jesus os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, qual foi a primeira coisa que Jesus fez? Abençoou. O que significa isso? Irmão, sabe o que significa a bênção de Deus em algo que você entrega para Ele? Eu estou tão apaixonada. Tomara que eu não acerte o seu. Eu vou falar coisas absurdas para eu não acertar o seu, tá bom? Mas eu tenho que falar a ilustração para que você entenda o pensamento. Eu estou tão apaixonado por essa pessoa e tal. Eu não vou nem orar, porque se eu orar, vai que Deus diz que não é. Não é? Você está disposta a entregar para Ele? Porque se você entregar, a primeira coisa que Ele faz é abençoar. Ele coloca a bênção dele. E o que é a bênção dele? A bênção dele é quando 5 mais 2 é igual a 5.000. Quem está me entendendo? Irmãos, quando que 5 mais 2 pode dar um resultado de 5.000? Só quando tem a bênção de Deus. 5 pães e 2 peixinhos foram mais do que suficiente para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, porque sobraram 12 cestos cheios de pão e de peixe. Quem está me entendendo? Então, o que é isso? Vocês estão entendendo? O que é isso? É a bênção. A bênção de Deus enriquece e com ela não vem desgosto. Não é só ganhar dinheiro, não é só ter sucesso, não é só tudo está dando certo. Irmãos, não vem junto adultério, não vem junto dor na família, não vem junto, sabe, a perda dos filhos, não vem junto nada disso, não vem junto o desgosto, porque a bênção de Deus enriquece e com ela não vem desgosto. Então, irmãos, certamente a necessidade fundamental da nossa vida é a bênção de Deus. Então, eu dou conta, peraí, eu sei todas essas coisas, não é? Sabendo, pois, eu sei, eu tenho me apropriado disso, eu me considero tudo isso, então eu vou me entregar. Eu sou capaz de entregar meu tempo. Sabe, tudo bem, a gente tem que trabalhar, mas, puxa vida, irmãos, nós temos 24 horas, beleza, 8 é para dormir, sobram 16, tá bom, a gente tem que trabalhar, eu sei, mas, irmãos, vamos considerar que nós estamos aqui porque Ele nos deu a vida, não é? Nós estamos aqui porque Ele nos faz saudáveis. Nós estamos aqui porque nós somos inteligentes para conquistar o que nós conquistamos. Sabe, eu estou falando só no mundo natural. Agora, se eu pensar que Ele
que eu fui crucificado juntamente com Cristo e Satanás não tem mais acesso a mim. É por isso que o apóstolo João diz: aqueles que são nascidos de Deus não vivem mais na prática do pecado, eles não são mais escravos do pecado, e o maligno não pode tocá-los. Diga glória a Deus. Não pode tocar em você, ele não tem mais acesso a você. Irmão, só isso bastaria para eu entregar a minha vida, a minha história, um pouco do meu tempo para servir o seu reino. Esse menino coloca tudo nas mãos de Jesus. Quando ele entendeu, ele é Deus. Ele é Deus. Eu não tenho nada. A Bíblia diz que não tem nada. Tudo que nós temos veio de Deus. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. O Davi declara: Senhor, como que nós vamos te dar alguma coisa se tudo que nós te damos vem das tuas mãos para nós? Então, irmãos, se eu sei e eu me considero, não, ninguém precisa me forçar a gastar, a dar um pouco do meu tempo, a dar um pouco do meu talento, a usar minha influência na cidade, sabe, na minha rua, nos meus negócios, sabe, para servir a Jesus. Quem está me acompanhando? Irmãos, a primeira coisa que ele faz é colocar essa coisa sobrenatural, da bênção, naquilo que a gente entrega para ele. O Moisés declara o seguinte, em Êxodo 32, 29, ele diz assim: Moisés disse: consagrai-vos. O que é consagrar? É isso, é se entregar para Deus, é se separar para Ele, ok? Consagrai-vos hoje ao Senhor. Para quê? Para quê? Grita aí, para quê? Para que Ele vos conceda bênção. Então, quando você entrega para Ele, Ele abençoa. Irmãos, e a bênção pode ser: não, sai daí. Não é? Senhor, eu vou entregar esse relacionamento. Aí eu vou entregar Senhor, esse negócio aí que surgiu, eu vou entregar para o Senhor. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso é entrega. E se Ele disser: então sai daí, filho? Porque eu não quero você aí. Isso é entrega. Irmãos, tudo que entregamos a Deus se torna a sua propriedade. Isso é tremendo. Porque quando eu entrego o meu relacionamento, agora o meu relacionamento é dele. Quando eu entrego qualquer coisa que eu entrego para ele, de quem é agora? É dele, eu dei para ele. Então, irmãos, olha, escuta bem, tudo que eu entrego para Deus se torna a propriedade dele. Agora veja bem, o que Deus faz com o que é dele? Pensa bem, ele pegou um pouquinho de barro e ele fez um homem. Ele pegou um barro inanimado, morto, e fez o homem. Irmãos, ele pegou, eu vou falar até a linguagem pior, para ficar mais feio mesmo. Ele pegou o cuspe e misturou com a lama e curou um cego. Sabe, tudo que vem na mão dele, ele abençoa, ele usa para a glória dele, ele faz coisas extraordinárias. Irmãos, ele foi capaz de pegar o nada e criar o universo. Agora imagina se você é capaz de soltar na mão dele aquilo que ele já te deu. Porque se você tem uma vida, foi ele que te deu. Então se você é capaz de se você tem um tempo, foi ele que te deu. Então se você é capaz de soltar na mão dele seu tempo, sua vida, irmão, agora é dele. O que ele vai fazer com isso? Jesus ensinou o seguinte, eu acho lindo isso. Ele falou assim, olha, Mateus 10, 39, quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a sua vida por minha causa, acha-la-á. Irmão, tudo que eu seguro, que eu me agarro e que eu não entrego, com medo de perder, eu perco. Vaza pelos meus dedos. E tudo que eu entrego espontaneamente a Deus, eu ganho. Não é? Deus deu a promessa para o Abraão de ser pai de multidões, e o Abraão só tinha um único filho, ou seja, se ele morresse, já era. Ok? Agora, irmãos, veja bem, Deus disse, me entrega. O Abraão disse, aonde que eu assino? Ele estava pronto. E quando ele entregou, irmãos, deu no que deu. A Bíblia diz que aqueles que são de Cristo são filhos de Abraão. Você é um filho de Abraão. Amém? Olha a multidão de filhos espalhados pelo mundo. Porque ele entregou aquilo que eu entrego para Deus. Eu recebo abençoado. Quem está me entendendo? Qual foi a primeira coisa que Jesus fez com o pão?
Grita aí. Abençoou. Tá bom, vamos avançar. Segunda coisa. Aí essa parte aqui muita gente não gosta, mas tá na Bíblia. Qual foi a segunda coisa que Jesus fez com o pão? Vocês podem me dizer. Vocês já sabem, eu falei para vocês. A primeira coisa, ele abençoou. A segunda coisa, eu já ouvi, ele partiu. Diga, eu sou o pão. Tudo que você entrega para Deus, ele abençoa primeiro, mas depois ele quebra. Olha aí o que diz Marcos 6,41. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partiu-os. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu ilustrar. Eu gosto de ilustrar porque não sai da sua cabeça. Você está bem aqui, ok? Primeira base é a base da bênção, não é? Então, você entendeu, você sabe tudo o que Jesus conquistou por você. Você só precisou, a primeira coisa que você fez, você aprendeu na semana retrasada, que foi assentar. Receber tudo. Você assentou juntamente com ele e recebeu tudo o que ele conquistou. Quem está comigo? Isso é a bênção, não é? Aí você está aqui, aí você olha, aí você entendeu, eu sei. Agora você se considerou tudo isso. Eu vou me entregar a ele completamente. Aí eu me entrego, beleza? Tá bom, aí eu me entreguei. Eu creio que a maioria de vocês já fez isso aqui. Eu sei. A maioria. Se não todos. Eu acho que todos, não é? Aí vocês sabem, se consideraram e se entregaram. Agora vocês estão aqui na primeira base. Qual que é a primeira base? A bênção. Aí, abençoado. Eu sou abençoado. A partir de aconteceram umas coisas sobrenaturais na minha vida. Olha, 5 mais 2 é igual a 5.000. Fora mulheres e crianças. Uma loucura, extraordinário, a bênção de Deus. Muita gente fala para mim, rapaz, eu não sei não, Deus tem um negócio comigo, porque Ele me abençoa demais. Eu sei. E você pode viver a vida inteira aqui, sabia? Nessa base. Mas, irmãos, é um prejuízo, eu vou te mostrar. Então, a primeira base é essa, a bênção. Só que se você quiser avançar, o seu alvo é esse aqui. O seu alvo é aqui. O que aconteceu bem aqui? Jesus distribuiu os pães. Lembra, você é o pão. O que significa distribuir o pão? O pão se tornou bênção para todo mundo. Esse é o seu alvo na sua vida cristã. Só que você está lá, abençoado. Beleza, abençoado. Aí você vai dar o segundo passo agora. Vamos lá, segundo passo. Qual que é o segundo passo? Partiu. Muita gente já para aqui. Porque aqui dói. Aqui é a poda. Irmãos, é incrível, o Davi, como que ele foi abençoado quando ele foi ungido pelo profeta Samuel. Olha aqui, ó, a benção, tá? Você vai ser o rei de Israel. Olha, o seu reinado não terá fim. O Messias sairá de você. Bênção, você é uma bênção. Rapaz, onde você colocar a sua mão, vai ser abençoado. O cara vai com uma baladeira, derruba um gigante, fica famoso, tudo dá certo pro cara, é a bênção. Quem está me entendendo? Vamos avançar, Davi? Vamos lá, agora vamos avançar. Segunda etapa, Davi, vamos lá. Qual que é a segunda etapa? Irmão, esse camarada ele não foi quebrado, ele foi estraçalhado. Por 13 anos. Deus sabia, mas Deus podou ele, precisava podar muita coisa. Não é? Precisava, irmãos, é tremendo. Aí o que aconteceu? O Saul perseguiu esse cara por 13 anos, injustamente, por várias vezes, quase que o Saul o mata. O Davi teve que fugir, não é, de Israel. Ele teve que pegar os pais dele, levar lá para a Filístia e pedir para um amigo dele cuidar dos pais dele, porque o Saul queria matar todo mundo. O Davi vivia escondido em cavernas, ele perdeu todo o conforto, ele está sendo podado, ele está sendo quebrado. Mas se a gente não for quebrado, a gente é inútil para Deus. Eu não sei se você é capaz de dizer glória a Deus, eu recebo, porque todo mundo quer ficar só aqui. Mas, irmãos, quando você se entrega, beleza, você vai receber bênção, mas depois Deus vai te quebrar. Vamos pensar no José. O José, Deus abençoa ele tem sonhos, ele vai ser um líder internacional, um líder mundial, ele vai remir toda a família dele, tudo isso é promessa para ele viu a família dele, ele viu ele salvando a família dele, ele sabia, rapaz, eu sou o cara, ele começou até a se ensoberbecer, começou a anunciar para os irmãos que ele era o cara. Aí Deus diz, agora vamos para o segundo passo, meu filho. Aí ele sai.
Quando ele chega aqui, irmão, esse cara é estraçalhado. Irmãos, ele é vendido pelos irmãos, ele é injustiçado pela mulher do patrão, ele vai parar numa prisão. Lá na prisão, ele dá o testemunho de Deus, ele revela sonhos para as pessoas, ele ajuda as pessoas. Um amigo dele sai da prisão, esquece dele ali. Foram 13 anos de sendo quebrado. Mas, irmãos, o José chegou aqui. Ele chegou aqui. Amém, queridos? É incrível como que ele chegou aqui. Sabe, é incrível como que o Davi chegou aqui. O Messias é descendente de Davi. É incrível como o próprio Senhor Jesus não ficou fora disso. Ele foi abençoado. Ele começou o ministério lá no Jordão. Deus disse para ele assim: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. A pomba desceu sobre ele. Todo mundo viu. Ele estava sendo abençoado aqui. E lá vai o Messias, começar a vida dele na terra. Primeiro passo, ele já dá de cara com o diabo no deserto. Irmãos, e foram 3 anos e meio de quebrantamento. Ele foi quebrado, ele foi esmigalhado, mas ele chegou na etapa final. Ele recebeu um nome que está acima de todo nome, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Irmão, aqui é a poda. Não existe frutificação sem poda. Entende? Então, esse cristianismo que só fica aqui, não, é uma benção, mais benção, e mais. Dificultou. Não, eu não entendo, eu sou filho de Deus, como que eu posso passar por um negócio desse? Não, está tudo errado, eu tenho que ficar aqui só na bênção. Irmão, é possível viver assim? É. Eu acho que vai ter muito crente que vai passar a vida inteira aqui. Aí ele vai para o céu. Ele vai ser salvo. Aí ele vai chegar no céu. Aí, irmão, pensa, o cara tinha influência. Pensa, o cara tinha talento, Deus deu para ele. O cara tinha recurso financeiro. O cara tinha, sabe, tanta coisa. Aí, irmãos, ele não foi capaz de se entregar completamente. Foi um prejuízo para o reino, a vida dele na terra. Poxa vida, se esse cara se mobilizasse, ele poderia destravar tanta coisa no reino. Mas ele não fez nada disso. Agora, ele nunca aceitou ser quebrado, ele nunca aceitou a poda, ele ficou lá o tempo todo. Agora, ele nunca vai chegar lá, tá? Ele nunca vai cumprir o propósito dele. Aí ele vai chegar lá, estou salvo. Aí ele vai chegar, e aí, Senhor, cadê a minha casa? Não, a sua casa, na verdade, não você não tem galardão. O que é que eu vou fazer aqui? Tem um emprego de auxiliado do auxiliado do jardineiro do apóstolo Paulo. Quer dizer, o cara vai passar a eternidade sem nada, sem nenhum galardão. Sabe, irmão, não é só sobre galardão, é sobre, meu Deus, se eu sei o que Ele fez por mim, e se eu me considero tudo isso, como que eu não vou me entregar completamente a Ele? Como? Igual a mulher do patrão do José diz para ele, seduz ele, se oferece para ele, ele coloca a mão na cabeça e diz: como eu faria isso? Ele diz: o meu Senhor, que é o Potifar, tem sido tão generoso comigo. Ele me confiou tantas coisas na minha mão. Como que eu faria tal coisa? Você sabe, talvez você não saiba. Você se considera, por que você não se entregou? Agora, se você se entregar, tem recompensa, tem bênção. Eu chamo essa recompensa aqui do quebrantamento de bênção também. É uma recompensa, graças a Deus. Vamos terminar? Não sei por que vocês ficaram tão sérios. Mas é isso, meu irmão, a natureza humana é essa mesmo. Ela não gosta de sofrer. Ela não gosta de quebrantamento. Mas não tem outro caminho. Tá bom, terceiro lugar. Então Jesus abençoou o pão, que somos nós, que é o menino. Ele quebrou o pão. Porque se ele não quebrasse, jamais ele poderia distribuir. Precisa quebrar para ser útil para Deus. E agora? Vamos lá. Distribuiu. Marcos 6,41. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos. Vocês já entenderam. Para quê?
para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Aleluia, aleluia. Então Deus abençoa, Deus parte, Deus distribui. Irmãos, nós estamos aqui, ou eu diria assim, escuta, nós ainda estamos aqui, nós ficamos aqui, para que através de nós sejam benditas todas as famílias da terra. Quem está me entendendo? Essa é a bênção de Abraão. Através de nós serão benditas. Irmãos, nós somos a solução para esse mundo. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Se nós permanecermos aqui, sabe, esse povo vai perecer. Se nós não sabemos, se nós não recebemos, não tomamos posse disso, não nos consideramos, se a gente não se entrega, irmão, a gente vai ficar aqui o tempo todo, e o mundo vai perecer, nossa família vai perecer, nossos amigos vão perecer. Então, olha só o que vai acontecer, eu acho tremendo, vamos terminar com isso. Olha como que vai acontecer aqui no final, João 6,14, olha só. Os que viram esse milagre, quando, meu Deus, todos aqueles milhares se alimentaram e sobrou. Quando eles viram esse milagre, eles disseram, de fato, este é o profeta, guarde isso, o profeta, que devia vir ao mundo. Versículo 15, Jesus ficou sabendo que eles queriam levá-lo à força para o fazerem rei. Então voltou sozinho para o monte. Eu acho tremendo isso. Quer ver? Presta bem atenção, vamos terminar com isso, não perca isso aqui. Irmãos, eles são abençoados, nós somos abençoados, porque nós entregamos, aí nós somos partidos, somos podados e quebrados, agora nós chegamos no propósito, agora nós vamos ser distribuídos, não é? O apóstolo Paulo diz que nós somos a carta de Cristo, lida pelo mundo. Irmão, vá e pregue o evangelho, se preciso for, use palavras, você é o evangelho, você é a Bíblia que essas pessoas estão lendo, ok? Esse é o propósito para o qual nós fomos chamados. É para isso que nós estamos aqui. Agora presta bem atenção. É interessante isso. Quando eles viram aquele milagre, a primeira coisa que eles falaram é, esse é o profeta. Por quê? Porque eles estão lembrando do maná que desceu do céu. E o Moisés, naquela ocasião, disse o seguinte, uma promessa, Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Então o Moisés orou, e veio o maná do céu. Quem lembra do maná? Irmão, sobrenatural, o pão que desceu do céu. Todos os dias eles iam, ajuntavam uma quantidade, eles não podiam pegar mais do que aquilo, se eles pegassem mais, preocupados com o dia de amanhã, então apodrecia. Mas na sexta-feira eles podiam pegar o dobro, que não apodrecia. No sábado eles não podiam pegar, senão apodrecia. Era uma coisa sobrenatural, ela tinha gosto de pão de mel, o maná. Irmãos, eles foram sustentados por quase 40 anos no deserto com aquilo ali. Então eles ficaram, o Israel estava esperando o profeta que o Moisés anunciou. Olha, ele vai ser semelhante a mim. Entende? Então quando Jesus multiplica o pão ali, eles dizem, é esse o profeta. O que eu estou te dizendo? Que se nós realmente nos entregarmos, não é? Aí nós vamos ser abençoados. Se nós formos partidos, aí nós podemos distribuir. Então, quando isso acontece, as pessoas vão dizer, olha Jesus, olha o profeta que deveria vir, olha o Messias. Eles começam a acreditar no Messias, olha o Messias. E eles queriam fazer Jesus o rei. Eles queriam fazer Jesus o rei na marra. Sabe, quando nós passamos como crentes essas etapas da vida cristã, irmãos, eles vão querer Jesus como rei. Eles vão dizer, eu quero que Jesus reine na minha vida. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu quero que Cristo reine na minha vida. Eu quero que Ele seja o meu Senhor. Isso aqui é distribuir. A minha vida é uma inspiração para as pessoas que estão em minha volta. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Quem está me acompanhando? Então vamos lá, só para resumir, só para você sair daqui e lembrar, olha, se você sabe, procura saber a sua identidade na Bíblia, procura saber o que a Bíblia diz que você é,
Procura saber. Se você sabe, e você começa pela fé a se considerar tudo isso, você vai se entregar, não tem jeito. É natural, ninguém vai mandar. Irmão vai trabalhar, irmão, vai servir, irmão, vai liderar uma célula, irmão vai pregar o evangelho, irmão, sai daí dessa vida de pecado, irmão, você vai se entregar. Porque você vai entender o seguinte, rapaz, eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu estava morto, eu estava vendido ao pecado. Então, eu fui crucificado com Cristo e ressuscitei. Então, rapaz, essa vida que eu vivo agora, eu não vivo para mim mesmo, mas para aquele que por mim morreu e ressuscitou. Então, eu não vou ficar nessa parada errada aí. Eu estou fora. Sabe, irmão, então não é uma questão de lei. Olha, você não pode fazer isso, você não pode adulterar, você não pode mentir, você não pode roubar, você não pode fazer isso, te manca, você, uma lista, não faça isso, não faça aquilo. Não é. É sobre, eu não me pertenço mais. Então, se eu não sou mais dono de mim, e se o meu dono mora dentro de mim, eu não posso me esconder dele. Ok, eu estou lá no meu computador, eu estou lá na internet, eu estou lá com aquela gata, ou com aquele gato, eu estou lá fazendo aquela coisa errada, com aquele dinheiro. Irmãos, o Espírito Santo está em você. E não somente isso, você sabe, eu sou filho, eu sou uma propriedade, eu sou o santuário do Deus vivente. Eu fui justificado pelo sangue dele. Ele se fez pecado no meu lugar para que eu fosse feito a justiça de Deus. Eu sou embaixador em nome de Cristo aqui. Pois eu sei. E eu me considero tudo isso? Não, irmão, imagina se vai faltar dinheiro para você. Imagina se você precisa fazer alguma coisa errada. Imagina se esse Deus que entregou seu próprio filho não vai dar juntamente com ele as demais coisas para você. Imagina se vai faltar um relacionamento, um romance top da galáxia para você. Imagina que o Deus que diz que faz com que o solitário viva em família não vai abençoar você com a Miss Universo, meu irmão. Ou com o Mister Universo, não é? É o caso da Meila. Não é? Quem está me entendendo? Irmãos, se eu sei, se eu me considero, se eu me entrego, eu vou ser abençoado, vai dar certo, as coisas sobrenaturais vão acontecer. Mas eu tenho... Agora escuta bem, escuta o que eu vou te falar. Quando você chegar aqui, não tem mais como desistir. Aqui é quando você colocou a mão no arado, não tem mais como olhar para trás. Quem está me entendendo? Porque, meu irmão, se você chegou aqui, olha aqui, ó. Quem está me ouvindo? Quem está me ouvindo? O pessoal está me ouvindo lá? Está me ouvindo lá? Está me ouvindo lá? Está todo mundo me ouvindo? Está todo mundo me ouvindo? Se você chegou aqui, você foi quebrado, você não presta mais para o mundo. É quando você já tem o Espírito Santo, porque você se entregou lá. Aí ele te convence do pecado, você fica mal. Aí pensa num crente, né, em crise, porque ele vive mal, porque ele vive pecando, vive mal, vive deprimido, vive em crise, porque, irmãos, já era, ele não presta mais para o mundo. Só que tem um problema, se ele parar aqui, ele também não presta para Deus, porque Deus só usa o que ele quebra. Quem está me entendendo? Então, aí o crente fica o tempo todo aqui, ó, a vida inteira aqui, ó, triste, porque ele fica se condenando o tempo todo. Irmão, sai daqui, avança, não tem mais jeito. Eu tenho que te dizer uma coisa, não tem mais jeito. Você não presta mais para o mundo, já era. Não presta. Então só tem um jeito, você só pode prestar para Deus. Se você se deixar quebrar, tratar, podar, e você se deixar distribuir para as nações em nome de Jesus.